Olá, meu nome é Bianca, eu sou terapeuta ocupacional e trabalho aqui na Bias Babás Brincantes como recreadora. Hoje eu quero falar um ponto super importante que eu acho muito interessante nessa primeira fase onde as crianças estão se desenvolvendo, que é a formação e a retenção da memória. Algo que eu acho muito interessante, são 3 fases da memória. A primeira é a memória genérica, que ela começa a se desenvolver nas crianças a partir dos 2 anos de idade. A memória genérica, ela é como se fosse um roteirinho para criança, né? A partir dos 2 anos. Então, eu preciso ir no banheiro, né? Geralmente funciona como uma rotina, um roteiro familiar. Então depois de comer a gente vai escovar os dentes, depois a gente vai para a escolinha. Então, essa memória genérica, ela tem essa função dentro da memória da criança. A segunda memória é a memória episódica, né? Muito bonita por sinal, que é onde as crianças elas começam, né, a reter por pouca duração, né, uma retenção de curta duração, mas memórias que são muito significativas para ela, né? Então, geralmente coisas novas que ela aprendeu, né? E que se você for ter uma rotina, né, de treino, às vezes repetir isso por várias vezes, ela pode durar aí uma semana dentro da memória da criança, um mês, dependendo de quanto foi repetido. E a outra memória que eu quero falar, que na verdade eu quero trazer a importância de construir memórias dentro dessa fase das crianças, é a memória, e a minha preferida, a memória autobiográfica. A memória autobiográfica ela vai aparecer na criança a partir dos 3 a 4 anos de idade e ela é como se fosse uma memória episódica. Só que nem tudo na memória episódica vai para essa memória autobiográfica. As memórias que vão para a memória autobiográfica são as memórias que formam a história de vida de uma pessoa. Então olha como essa fase ela é importante, que começa a partir dos 3 a 4 anos de idade, que essa memória dentro, né, da cabecinha da criança ela vai sendo formada. Então essa memória só vai aparecer agora, justamente porque dentro dos 3 a 4 anos, essa fala dessa criança já vai estar sendo mais desenvolvida. Então ela vai começando a pensar, a ter memórias e a começar a reproduzir essas memórias. E automaticamente os pais podem dialogar com essa criança, podem trocar experiências, podem ressignificar essa memória e concretizar. Então olha aí a importância dessa memória autobiográfica. Meu nome é Beatriz, eu sou fonoaudióloga e também trabalho aqui nas Bias Babás Brincantes. O nosso projeto ele começou em julho de 2020, no meio da pandemia, e a gente viu dentro desse momento a oportunidade de juntar o que a gente gosta de fazer, nosso amor pelas crianças, juntamente com a nossa profissão. Eu lembro do primeiro dia que a gente começou, que foi quando a gente conheceu as crianças. Foi um momento muito legal, porque eu lembro que eu tinha planejado tudo, né, no papel, a gente vai fazer essa brincadeira. Quando eu cheguei lá, o plano falhou e a gente teve que mudar tudo. Então, assim, as crianças nos surpreendem muito, né? Foi um momento muito legal quando esse grupo de crianças, eles se encontraram. Alguns, eles eram amigos já, né? Outros ainda não. Mas foi muito legal porque cada um, eles tinham um mundo deles. Então eu gosto de brincar disso, eu gosto de brincar disso, as suas singularidades, as suas particularidades, né? E só que chegou em alguns momentos que esses mundos, eles se conflitavam um pouco, que cada um queria brincar da sua brincadeira. E foi nesse momento e na própria fase dos 3 aos 4 anos acontece isso mesmo. Que a gente teve que ensinar a dividir. Olha como é bom emprestar. Você empresta pra ele empresta pra você. Momentos de perdão, de refletir. Essa questão da amizade. Então foi assim um momento muito legal e foi um momento mágico, porque pouco tempo depois eles começaram a construírem mundos juntos. Não, eu vou ser bombeiro, né? E você, então eu vou ser o guarda que protege o prédio, né? Eles começaram a construir mundos juntos e eles viram que o mundo juntos era muito melhor. Ver esse crescimento, ver essa evolução deles, assim, pra mim e acredito pra nós, é muito rico, assim, sabe? Uma coisa muito linda que a gente consegue ver é essa construção de identidade deles. Então, esse período do finalzinho dos 3 anos
até os 4 anos, a gente fala que é como se fosse a primeira adolescência da criança. Então, essa fase que eles ficam mais, né, irritados, a gente começa, né, nessa fase, até a construção de identidade das crianças, elas começam a ter consciência, né, de causa, começar a ter consciência de causa e efeito, elas começam a ter as primeiras noções de empatia. Então, por isso que essa fase é tão importante, e a recreação em conjunto é importante, eles terem essa vivência é muito importante. Brincar acaba sendo muito importante. É através das brincadeiras que as crianças começam a construir os primeiros papéis sociais e a entender esse mundo que a gente vive. Então, como é importante, né, justo nessa fase dos 3 aos 4 anos, ter esse momento, assim, de acolher as crianças, de ouvir, porque tudo isso vai ajudar nessa retenção das memórias das crianças. Essa memória, nessa fase, que eles vão levar para a vida toda, para a vida adulta, que eles vão ter esse senso, assim, de sociedade. Então, como é importante essa fase das crianças, porque é essa fase que vai ditar princípios, os valores, o que eu devo, o que eu não devo fazer. E o brincar nessa construção social, além dessa fase das crianças, é proporcionar esses momentos de memórias, né, das crianças. Então, eu queria também falar como é importante. Eu sei que a gente, o nosso papel, né, Bias Babás Brincantes, proporcionar esses momentos para as crianças também, mas como é importante os pais terem essa noção e verem o quão é valoroso eles cultivarem momentos de memória. Porque são essas memórias, esses momentos em família, em brincar com as crianças, cultivarem viagens, momentos importantes, ou então momentos simples, mas que tenham um significado tão profundo nessa fase que eles vão lembrar para a vida toda, que eles vão carregar com eles isso, né? Então, como é importante vocês, pais, cultivarem isso, esses momentos com seus filhos, né? Porque são esses momentos que eles vão permanecer pela vida toda nos seus filhos. As crianças, elas nos tiram do eixo, e isso é normal. É uma coisa que a gente aprendeu aqui nas crianças, como a Beatriz falou, a gente pode preparar tudo que for um lindo, maravilhoso, que vai acontecer, mas as crianças elas sempre acabam nos surpreendendo. E eu tenho certeza que vocês sabem disso com maestria. Mas, como nós estamos falando sobre a construção de memórias, as crianças, elas nos convidam. Elas nos convidam para participar de momentos que serão lembrados a vida toda por elas. Então são aqueles momentos muitas vezes que às vezes a gente não quer fazer um bolo, né? A gente entende isso, mas a gente às vezes tem que ser vulnerável também. Uma vez, não lembro quem, mas alguém me falou uma frase que eu guardei muito comigo. Não fale para as pessoas, fale com as pessoas. Nós trouxemos isso para as Bias Babás Brincantes. Faça recreação para as crianças, faça recreação com as crianças. Então, o nosso projeto, nós planejamos, né? Mas as crianças mudaram toda essa forma e encantaram, deu um novo olhar para esse projeto e para nós também. Então, eu sou muito grata às crianças e a todos vocês que confiaram em nós para que esse projeto pudesse se realizar. E eu queria agradecer também a vocês, pais, porque sem vocês nada disso teria acontecido. Se vocês não tivessem confiado em nós, confiado no nosso trabalho, isso não teria tomado a proporção que tomou. E a gente aprendeu muito, as crianças nos ensinaram muito em todo esse período, então eu queria agradecer muito a vocês, obrigada de coração. E nós queríamos, então, falar para vocês, esse ciclo está se encerrando. Eu sei que tudo na vida tem ciclo, e as Bias Babás Brincantes, né, também se encerraram esse ciclo. Pelo menos esse ciclo, né, durante a semana, né, com eles, né. Mas creio que será por um bom motivo, né. Então a gente queria agradecer vocês por toda essa construção que nos agregou tanto. E agradecer por terem deixado a gente fazer um pouquinho parte da história de vocês. É com felicidade, mas também com um pesar, né, que a gente sentirá muita saudade desses momentos. Então fica aqui a nossa gratidão por tudo e por todos esses momentos juntos. Obrigada. Tchau!